Boa noite novamente a todos. Gostaríamos de dar início aí aos nossos três painéis que vamos tratar hoje de temas bem importantes, né? Principalmente voltados à questão dos despachantes aduaneiros. Eu me chamo Josiane Zordan Batiston, sou sócia do escritório Martarella Advogados junto com a doutora Kelly, e nós estamos com o nosso time, a doutora Thalita, doutor Rafael e a doutora Carolina, para apresentar esses três painéis. Vai funcionar da seguinte forma: teremos 15 minutos cada painel, tá? Vamos iniciar primeiramente com a questão do mapa, né, dos reflexos decorrentes da demora da análise do mapa, principalmente em questões das madeiras e documentações. No segundo painel, nós vamos falar sobre a greve dos servidores da Receita Federal. E o terceiro painel vai ser sobre a venda casada do frete marítimo e outros serviços. No momento dos painéis, enquanto nós estivermos debatendo, vai aparecer as nossas apresentações. Provavelmente nós não estaremos vendo, mas depois a gente abre uns minutinhos aí para questionamentos, perguntas e debater sobre o tema. Bom, dando início então, nós vamos começar com um tema a respeito do reflexo decorrente da demora do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, na análise da embalagem e suportes ou peças de madeira. Então, de início ali, a gente vai começar falando sobre a legislação que ampara esse procedimento de fiscalização e certificação fitossanitária das embalagens de madeira, né, que é a análise da IN do mapa 32 de 2015. Essa IN, ela implementou o procedimento de fiscalização e de certificação fitossanitária e foram dessas embalagens, suportes e peças de madeira, elas são utilizadas como material para confecção de embalagens e suportes que são destinados ao condicionamento de mercadorias importadas ou exportadas também pelo Brasil, né? Então, para esse procedimento de fiscalização, foram adotadas as diretrizes da norma internacional para medidas fitossanitárias, número 15, e ela acaba implementando ali para verificação, para não autorizar nem a entrada ou saída ou até a circulação de embalagens de madeira que possam disseminar alguma praga aqui no país ou então até em outros países. Quer dizer, ele estipula ali um controle de pragas no país. Então, a fiscalização agropecuária, ela cabe desempenhar essa atividade, né, nas áreas de controle aduaneiro, nos pontos de ingresso e saída, e verificar se essas embalagens, a madeira, ela está conforme ou não. Essa conformidade, ela pode ser por causa de presenças de pragas, sinais de infestação ativa, né, das pragas também, isso que vai determinar se ela está conforme ou não. Então, existe também, para essa fiscalização, a marca IPPC, né, que ela tem que vir aplicada ali nas embalagens e nos suportes de madeira, para justamente certificar que essas madeiras elas foram submetidas a um tratamento fitossanitário e sendo reconhecido pela essa norma internacional também. Então, o que a gente extrai, né, é que essa marca IPCC ela deve vir aplicada na embalagem, nesse suporte de madeira, e junto para verificar se existe alguma irregularidade, né, ou não conformidade. Mas essa marca, ela IPCC, ela não é um requisito único, exclusivo, né? Ela pode ser substituída por um certificado de tratamento também, que é feito por empresas credenciadas do MAPA, que eles vão realizar esse tratamento e vão estar autorizadas a emitir esses certificados, né? Então, o que a gente verifica? Que a marca deve estar constando na embalagem, a IPPC,
ou então tem que ter esse certificado para que ela esteja conforme e diminua, assim, o risco de disseminação, introdução de pragas ativas no país. Tá? Então, dito isso, a gente passa agora para a análise da demora, né, do procedimento de fiscalização que ocorre muito nesse suporte de madeira, né? A maioria dos operadores do comércio exterior já sofreram com exigências e a demora nesse procedimento de fiscalização. Isso ocorre geralmente pela falta de efetivos, né, no mapa, e também porque muitos dos processos ali dependem da intervenção de fiscais para dar seguimento. Então, isso acaba gerando uma demora ali no processo da análise da madeira. Mas o que ocorre? Quando essa demora ela passa a ser de uma forma injustificada ou excessiva, esse ato ele se torna ilegal, né? Porque ele afronta os princípios da eficiência e celeridade que a administração pública ela deve seguir, né? Então, o administrado, né, ele não pode sofrer uma ilegalidade por uma falta de eficiência e celeridade da administração pública, que no caso é o mapa. Então, ainda que o mapa ele tenha essas prerrogativas que muitas vezes ele ultrapassa ali o direito do particular, isso não implica que ele possa procrastinar o seu dever, né, como um agente e desobedecer ao princípio da eficiência que eles devem seguir. Então, embora tenha esses princípios, né, que devem ser seguidos, a eficiência, a celeridade, não existe na legislação ali no âmbito do mapa um prazo específico para ser analisado e dar continuidade ali no desembaraço, né, enfim, nas mercadorias. O que a gente tem são legislações que podem ser utilizadas por analogia, né, e nisso encontra-se ali o artigo 24 da Lei 9784 de 99, que ela estipula um prazo de 5 dias, que pode ser prorrogado por esse mesmo período, mais 5 dias, para o fiscal executar o ato. E também temos o artigo 4º do decreto 70.235 de 72, que ele disciplina o prazo de 8 dias também para execução. Essas legislações, elas tratam do procedimento administrativo. Então, eles garantem uma proteção aos direitos dos administrados, por isso eles podem ser usados analogicamente. Então, nesse caso, se a gente pautar pelo prazo maior que a gente tem ali, que seria o de 8 dias, seria esse prazo que a gente pode utilizar para que o mapa se manifeste, né, e dê um andamento na análise da madeira. A gente tem aqui alguns casos que a gente trouxe que são paradigmas, né, que são casos semelhantes já julgados pela jurisprudência. Nesse caso que a gente está mostrando agora, ele traz exatamente o que a gente apontou até aqui, né? Que a administração pública ela deve pautar os atos dentro dos princípios constitucionais, que é o da eficiência, né? Para uma condução racional e célere dos procedimentos e também dentro da legalidade e da razoabilidade. Então, o que fala ali, né? Que deve ser assegurado ao administrado a apreciação de um requerimento do pedido, né, no caso ali da madeira, no menor prazo possível. Tem um outro caso que a gente vai apresentar agora também, que é no mesmo sentido, né, que também a administração pública, ela deve, dentro de um prazo legal, não pode ser violado os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, e também assegura o direito à celeridade da tramitação do processo administrativo. Quer dizer, ali a análise do mapa tem que ser de uma forma mais célere possível para que os operadores ali do comércio exterior, importadores, não sejam prejudicados com isso. Então, o que a gente verifica? Se houver realmente essa desproporcionalidade do ato administrativo, um excesso,
os operadores do comércio exterior que sentirem ali que estão sendo lesados por causa disso, devem procurar interpor uma medida judicial para afastar essas imposições excessivas, né? E eles estão amparados conforme a jurisprudência ali, a legislação, para que isso aconteça, né? Existe realmente esse princípio da eficiência que deve e celeridade que precisa ser observado tanto pelo MAPA, né, que é a administração pública, para que não seja o administrado não seja prejudicado por causa disso, né? Que acontece muito de não sendo observado isso, acaba até lesando ali a atividade econômica de uma empresa. Então, por isso tem que ser observado esses princípios e também um prazo célere, né, para ser vistoriada a madeira, né, para ter uma resolução e continuar o procedimento, a liberação das mercadorias, enfim. Eu posso fazer uma pergunta, por gentileza? Sim, claro, agora está aberto para os debates. Eu trabalho aqui numa importadora de Joinville, de Santa Catarina, e a gente tem uma movimentação grande de vinhos. E os processos têm levado bastante tempo para serem analisados e tal. Esse prazo de 5+5 ou de 8 dias, ele vale também para esses casos de anuência de LI do mapa ou somente para a questão de embalagens de madeira? Não, ele também, para o caso de licença de importação, ele também pode ser utilizado, tá? Normalmente a licença de importação, ela realmente demora bastante para ser analisada, né? Tanto no mapa, acontece bastante também até na Anvisa isso, né? As licenças de importações demorarem. Então, ele é cabível para a licença de importação também, tá? E principalmente em relação quando se trata de alimentos, né? Que você Sim. precisa aí ter realmente uma celeridade na análise, né? Muitas vezes a gente vê produtos de fermento, vários produtos que necessitam efetivamente dessa rápida celeridade e pela ineficiência própria do mapa, não é possível fazer em tempo recorde. Já teve casos que a gente já verificou aí de 30 a 45 dias, então acaba reduzindo o tempo útil até do próprio produto, né? Então, a jurisprudência e a legislação, né, que é a lei federal, que inclusive ampara a própria instrução normativa, que ela é falha, ela pode ser aplicável nesses casos também. Até se for o caso, é Gregory, né? Se for o caso de ter uma mercadoria que tenha uma validade mais próxima, a gente pode até utilizar eu acabei não citando aqui, para colocar uma norma mais abrangente, né? Mas se for um caso de uma mercadoria perecível, há uma portaria do SESEX e a gente tem até casos de julgamento aí que a administração deveria ter dado um posicionamento em até 72 horas. Então, quer dizer, depende muito de caso a caso. Se for realmente uma mercadoria perecível, o vencimento está muito próximo, a gente tem que trazer todos esses argumentos e demonstrar que não tem como aguardar um prazo indefinido, né, por parte do mapa ou talvez aí da Anvisa, para que eles decidam, né, porque aí pode se perder essa mercadoria. Certo, entendi. Muito obrigado. Suzy, acho que tinha levantado a mão. Acredito que a Suzy também tinha levantado a mão para fazer um questionamento. Sim, eu levantei. Boa noite para todos. Eu trabalho numa empresa química, tá? Ela faz aditivos químicos e eu tenho alguns casos de importações que tem LI, que precisa da vistoria do mapa e que estão presos nos portos, né? Que nem todos provavelmente estão aqui. Só que o que eu queria entender um pouco mais é se tem uma estimativa de melhora em relação a esse prazo, ou se realmente só entrando com uma liminar ou com uma interferência além do processo normal que a gente vai conseguir a validação do mapa e retirar a carga devidamente.
Suzy, assim, o que acontece, existe já alguns sistemas, assim, que o mapa utiliza para tentar deixar mais célere, né, que seria um sistema para transmitir as informações ali e acelerar isso. Mas na prática, o que acontece é que muitas vezes depende realmente do agente, né, do fiscal ali agropecuário. Então acaba atrasando, havendo essa demora. É claro que eu acredito que o mapa esteja a todo momento tentando implementar medidas para que isso seja uma resolução mais rápida, né? Porque é bom para ambas as partes, mas realmente no momento ainda existem muitas etapas que dependem realmente do agente, e isso acaba dando essa morosidade. E acaba desaguando no judiciário, né, Suzy? Infelizmente, hoje, a medida que a gente tem para ser efetiva e célere ainda é a via judicial, através aí de todas as medidas. A gente não viu nenhum movimento para lotar esses espaços com novos fiscais ou fazer uma readequação onde que está se concentrando mais análises, então fazer uma descentralização, ainda que eles sejam descentralizados. Então, ainda falta, assim, da própria administração pública, por isso é uma ineficiência estatal essa situação. Por isso que acaba desaguando muitos casos no judiciário. A partir do momento em que chega uma ordem judicial para um órgão administrativo e tem o prazo, digamos que ele fixou 72 horas, se ele não cumprir com o prazo determinado, há possibilidades do próprio juiz aplicar multa e ainda responsabilizar o agente fiscal que não cumpriu. Então, o que acaba acarretando? Se tem um processo que não tem uma medida judicial amparada por uma liminar e um que tem, infelizmente, ele vai ter que sim cumprir aquele prazo daquela medida judicial. Então, e assim, e não teria como hoje a gente fazer uma medida tipo para todos, né? Justamente porque vai depender do produto e vai depender da situação. Então, realmente, se tiver uma medida liminar, vai ser analisada dentro daquele prazo. É obrigatório ser analisada dentro daquele prazo, sob pena do agente responder, inclusive, por desobediência. Ela pode se proceder de duas formas. Ou a medida preventiva, né, para que em determinados desembarques XYZ seja assegurada a análise no prazo, né, correspondente X, ou pode ser para aquelas que já estão aguardando análise. Então, a gente vai passar agora para o próximo painel, que é sobre a greve dos servidores da Receita Federal do Brasil. Olá, boa noite, me chamo Rafael Simas, espero que todos estejam bem, estejam escutando bem. Esse nosso segundo ponto que a gente vai trazer agora também é um ponto bem sensível e que volta e meia vem à tona, né? De certo tempo, os servidores da Receita Federal, eles promovem uma greve, reivindicando, enfim, melhorias, reajuste salarial, e isso, evidentemente, acaba impactando diretamente no serviço dos despachantes aduaneiros, que precisam da celeridade, e no próprio importador, no próprio operador de comércio exterior, que depende dessa movimentação, desse serviço por parte da administração pública, né? Pois bem, então, tentando ser o mais prático possível, eu vou tentar evitar textos legais para não deixar maçante. Primeiro, eu só quero fazer uma rápida contextualização que diz respeito à origem da greve, né? A greve, ela está lá prevista na Constituição Federal, nos seus artigos 9º e 37, onde ela permite a possibilidade de greve, não é? Ela autoriza a greve mediante algumas condições e respeitadas enfim, uma ordem para isso, né? E para regulamentar o direito de greve, temos a legislação também específica, a Lei 7.783, de 1979, onde lá nos seus dispositivos ela, então, regulamenta.
ela traz uma série de hipóteses, né, do que pode ser objeto de greve, o que não pode ser objeto de greve, né? E traz também as suas exceções, o que não pode. Não quero aqui entrar, até porque a gente está falando de 12 incisos que vedam a possibilidade de greve, não é que, por serem considerados serviços essenciais, eles, então, a legislação e a própria Constituição Federal, ela proíbe que, por exemplo, fornecimento, abastecimento de água, serviço funerário, transporte coletivo, serviços médicos periciais, enfim, uma série de ações que são fundamentais, não é? São essenciais, que não permitem, não albergam essa possibilidade de greve, tá? E eu chamo a atenção aqui, embora não fale, não trate especificamente de serviço de desembaraço aduaneiro, que a Receita Federal ela está obrigada a isso, nós fazemos uma construção buscando o parágrafo primeiro, o parágrafo único, perdão, do artigo 11, que aí eu vou pedir a permissão de vocês para ler aqui, que são necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que não atendidas colocam em perigo eminente sobrevivência à saúde ou à segurança da população. Ou seja, esse parágrafo único ele é bem amplo. E aqui a gente pode, então, colocar um perigo, uma iminência de sobrevivência por conta de algum desabastecimento, ou em relação à saúde, que algum medicamento que necessariamente deva ingressar aqui sob pena, a gente está vivendo uma pandemia, temos um exemplo prático e uma série de medidas que a administração pública ela traz para flexibilizar e agilizar a importação de insumos e medicamentos, e também no que diz respeito à segurança da população, que também é algo mais amplo, né? No ponto, feitos então esses esclarecimentos do que pode ser objeto de greve e o que não pode, então eu quero trazer agora um aspecto um pouquinho mais prático e também trazendo rapidamente o que os servidores da Receita Federal eles estão buscando. Eles querem que haja um aumento no orçamento no seu órgão de classe, não é? Eles querem melhorias de condição de remuneração e também eles querem que haja uma regulamentação em relação a bônus de produtividade dos servidores, né? Então, eles querem enfim, que haja algo mais claro em relação a isso e que seja regulamentado. A gente observa ao longo dos anos, né, como eu coloquei no início, que de certo tempo ou é operação tartaruga ou é operação padrão, que agora o que a gente está vivenciando por 2 dias durante 2 dias da semana, nós estamos falando de 5 dias úteis, esses 2 dias os servidores da Receita Federal eles deixam de utilizar o sistema. Então toda aquela necessidade, aquela demanda, ela acaba ficando represada por conta deles não utilizarem o sistema, simplesmente não trabalham. Vamos falar em português bem claro. Pode passar, por gentileza. E as consequências disso, chega a ser algo lógico, óbvio, que, considerando todo esse tempo do aumento, o tempo para que a operação ela se realize, isso aí acaba gerando um custo, né, de armazenagem, e o prejudicado final, no primeiro momento, o despachante aduaneiro, ele, por não conseguir concluir a sua atividade, ele é prejudicado, mas olhando de uma forma mais ampla, o custo final do produto, por conta dessa demora da operação, do desembaraço, acaba sendo repassado, sim, para o consumidor final, ou seja, para todos nós. Tá? Assim, também trouxe no início a situação de que essa greve, essas reivindicações que são trazidas pelos auditores fiscais,
o contribuinte ele não pode pagar por isso. Então, conforme diz prevê o artigo 37 da Constituição Federal, ele também ali no seu inciso 7º, né, o direito da greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, e aí o próprio caput, que trata de alguns princípios, né, o artigo 37, menciona ali que a administração pública ela deve obedecer ali os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui a gente entra, então, numa ineficiência, e a gente entra justamente no ponto que é esse problema que nós estamos vivenciando e que, de certo tempo, a gente acaba, enfim, tendo que adotar algumas medidas que ali na frente eu vou chegar, né? E, justamente, no ponto 3, 2.3, que, como vocês podem ver aí na tela, ele traz um prazo, não é? Fixado um prazo para que o processo administrativo ele seja executado. Que esse prazo, conforme o artigo 4º do decreto 70.235, ele justamente estabelece que é o prazo de 8 dias. E com base nisso é que se adota medidas judiciais, né, extrapolando um período razoável, que na nossa visão é mais do que razoável esses 8 dias para a execução desses atos. Então se propõem medidas judiciais para que o judiciário então determine. E aqui a gente não está falando de tratar do mérito, nós não estamos falando do Poder Judiciário se sobrepor ao ato do Executivo, que é privativo do Executivo por delegação pela Receita Federal para, então, exercer isso. A gente não está falando de uma interferência, mas sim que o juiz determine que dentro de um prazo razoável, dentro do prazo dos 8 dias previsto no artigo 4º do decreto mencionado, então, que seja apreciado. Nós entendemos, e isso está previsto no próprio regimento, não é? No estatuto, perdão, do Sindaesc, que, considerando a sua natureza representativa sindical, né, dos despachantes aduaneiros aqui no estado de Santa Catarina, que então, em defesa do seu órgão de classe, da sua categoria e também por conta de interesses coletivos, da coletividade enfim, da população, da comunidade de uma forma geral, ela tem sim legitimidade para demandar judicialmente e buscar, então, essa ordem judicial, e aí estamos falando no âmbito de uma medida judicial coletiva, a gente chama ali um mandado de segurança coletivo, a ser impetrado, então, pelo sindicato. Perdão. Nesse sentido, e já se encaminhando aqui para finalizar essa breve explanação, eu trago aqui só um exemplo de um julgado que também, como a gente havia comentado, certo tempo a gente vivencia essas greves, não? Essas paralisações ou essas operações padrão, Operação Tartaruga, tudo mais. Ali em 2019, teve um julgado da desembargadora federal, doutora Luciane Minti, justamente determinando que o prazo para a conclusão do despacho aduaneiro é prazo de 8 dias. E aí também vou poupá-los da leitura, está aí na tela, só para trazer, e isso é um exemplo, porque a gente tem diversos julgados nesse sentido. Então, assim, para concluir, entendemos que há legitimidade por parte do Sindaesc
de propor um mandado de segurança coletivo, para que, então, haja uma ordem judicial, para que haja a conclusão, né, do despacho e lá no final, né, o desembaraço das mercadorias. O que eu tinha para colocar de forma bem rápida era isso. Fico aqui à disposição para alguns questionamentos mais pontuais e deixo aberto aí a palavra aí dos senhores para dúvidas e considerações, enfim. Se me permite até, como o despachante aduaneiro ele está no fronte da operação, ele tem o contato direto com os fiscais, não é? Até para que não haja um desgaste, não haja nenhum tipo de ranço por parte do fiscal, que é importante. Foi perfeito, a colocação foi muito boa. No sentido de busca o seu cliente, informa o seu cliente, olha, estou tendo esse problema aqui, e conversa com o teu advogado, vê se tem algum advogado, evidentemente especializado na área aduaneira, né? E para que adote alguma medida, porque realmente, da forma como as coisas estão indo, a gente não está conseguindo, né? Que tenha essa transparência, né? Que o despachante coloque para o seu cliente essa situação, para que então o advogado adote uma das medidas legais, não é, para que as coisas andem, evoluam, né? Eu achei bem pertinente a tua colocação e a minha visão pessoal é que os trabalhos, eles, para que as coisas aconteçam exitosa ali na frente, que haja um trabalho conjunto entre o despachante aduaneiro e o advogado, né? Porque um tem toda a experiência ali vamos dizer, em português claro, do tatame, né? Tá ali, e o advogado ele tem o conhecimento técnico para orientar o despachante. Evidentemente que o despachante ele tem um conhecimento absurdo justamente pela prática, mas o advogado ele tem os caminhos, não é? Dentro de uma manifestação que deve ser feita, uma orientação para cumprimento de uma exigência, até prevendo ali uma possibilidade de uma autuação, né? Então a gente entende que devam caminhar juntos o despachante aduaneiro e o advogado, para que ali na frente o cliente final não sofra, não é, consequências negativas, não tenha atraso, não tenha prejuízo, enfim. Então, nós vamos dar sequência ao nosso terceiro painel, que é da venda casada do frete marítimo e os outros serviços, com a doutora Carolina. Boa noite a todos. Eu me chamo Carolina Bica, sou integrante do Núcleo de Direito Marítimo e Portuário aqui da Martarello Advogados. É um núcleo recente no escritório e nós estamos trabalhando justamente com questões que lidam diretamente aí com o dia a dia de vocês. Bom, e uma questão recente muito importante que chegou a nós através do Marcelo foi justamente mais uma abusividade que vem sendo perpetrada aí pelos armadores, né? Como se já não bastasse todas as abusividades e ilegalidades que eles impõem aí aos agentes, importadores e exportadores. Bom, então eu vou tratar sobre a venda casada do frete marítimo e outros serviços, como, por exemplo, o próprio despacho, serviços de transporte. O que a gente tem que discutir em um primeiro momento? Para verificar se realmente é uma venda casada, deve ser feita a análise da relação jurídica que se dá entre as partes. Se perguntar se o oferecimento desses serviços vinculados ao frete é uma conduta ilegal ou não. Por quê? A gente deve definir a natureza jurídica da relação, porque se ela for uma natureza meramente comercial e de direito civil, o entendimento pode ser de que há liberdade de contratar entre as partes.
Ou seja, pode-se entender que, na verdade, o oferecimento desses outros serviços não seria uma prática ilegal, mas um mero benefício. A hipótese é a seguinte: o armador oferece um frete a um preço mais barato, mas ele oferece outros serviços junto. Porém, ele dá uma possibilidade de você contratar um frete a um preço maior. Tudo bem, você vai ter a opção. Então, nessa hipótese, você teria um frete e outros serviços a um preço mais barato, ou a opção de contratar um frete a preço maior sem os outros serviços. Seria como numa relação de direito civil, um contrato. As partes estariam em uma relação de igualdade. Só que a gente sabe que, na realidade, na prática, não é isso que acontece, mesmo porque os armadores eles têm muito mais força econômica, é um grande oligopólio, né? Então, na verdade, o que acontece? Uma imposição nessa contratação dos outros serviços. E isso configura a vulnerabilidade dos importadores e dos exportadores. Por isso que é fundamental que a gente identifique se essa relação ela vai ser de consumo, se há essa imposição da contratação do frete com outros serviços ou não. Porque se houver, e a gente conseguir provar isso, há possibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aí sim, a venda casada. Quando a gente consegue que incida as normas de direito do consumidor, todas as prerrogativas do Código Consumerista, elas vão ser aplicadas, tanto de direito material quanto de direito processual. O dispositivo que prevê qual é o consumidor é o artigo 2º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que nós temos de discussão aí? O que seria o destinatário final? A doutrina e a jurisprudência, os juízes, eles desenvolveram duas teorias, uma finalista e uma maximalista. Na finalista, o consumidor, ele seria o destinatário final. Essa interpretação, ela é bem restritiva do conceito do consumidor. A jurisprudência, ela afasta, ela não aplica aos importadores e exportadores o CDC quando aplica essa teoria. Por quê? Porque ela usa o critério de atividade econômica, ou seja, o frete ele seria um serviço utilizado pelo importador, exportador, na sua carreira, na sua produtividade, e não para consumo, como destinatário final. Já a teoria maximalista, ela é mais ampla e ela abrange de forma irrestrita toda pessoa física ou jurídica que merece proteção, independente da comprovação da vulnerabilidade. Então, o embarcador e o consignatário, ele estaria abrangido por essa teoria. Acontece que os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, eles aplicam uma teoria que é um meio termo entre a teoria maximalista e a teoria finalista. Eles aplicam, então, a teoria mista ou mitigada. O que deve acontecer para essa aplicação? Deve ser demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do consumidor em relação ao fornecedor. Nesta questão, então, eu tenho dois exemplos de jurisprudência, essa decisão, e desde 2016, então, é aplicada essa teoria mitigada.
Aqui temos mais um exemplo de decisão, da incidência do CDC nessas hipóteses. Ó, que embora não seja destinatária final do produto ou do serviço, o agente se apresenta em uma situação de vulnerabilidade. A proibição de venda casada, ela está expressa no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 1. A venda casada é vedada e ela configura no fornecimento de produtos ou serviços, é uma prática abusiva e é o condicionamento, então, do fornecimento do produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. É exatamente aí o que os armadores estão fazendo em relação ao frete, quando condicionam o frete a outros serviços, como o próprio despacho. O entendimento doutrinário é que a venda casada ela é ilegal e ela é proibida, é uma prática abusiva, deve ser vedada. Um exemplo de doutrina. Jurisprudencialmente, também é uma prática vedada, só que o detalhe é que deve haver prova dessa prática abusiva. Eu quero enfatizar essa questão da prova, porque como nós temos jurisprudência, decisões que não aplicam o Código de Defesa do Consumidor ao importador, ao consignatário, ao exportador, deve ficar comprovado, seja por o e-mail, enfim, deve ficar comprovado que houve aí a tentativa de condicionar o frete aos outros serviços. Isso deve ficar muito bem provado, porque depois, judicialmente, para conseguir êxito numa medida judicial, isso vai ser verificado. Não é porque vai ser aplicado o CDC ou inversão do ônus de provar que a causa é ganha, pelo contrário. Nesses casos que envolvem armadores e importadores, como a jurisprudência ela aplica a teoria mitigada, não é a maximalista nem a finalista, deve haver prova dessa vulnerabilidade e desse condicionamento. Então, a conclusão que pode ser feita do estudo deste caso da venda casada, do frete a outros serviços, é justamente que a gente deve verificar no primeiro ponto, se essa contratação ela está sendo feita entre as partes de forma livre, se as partes estão em pé de igualdade e elas conseguem fazer a negociação de igual para igual, se há essa possibilidade de barganha, e se esse desconto no valor do frete e o oferecimento do outro serviço mais barato está sendo oferecido como um benefício. Tudo bem, se a parte não acatar, ela tem a possibilidade de pagar o frete num valor um pouco maior, mas tem a possibilidade de pagar o frete. A abusividade, quando há uma imposição, ou você acata com esse valor de frete e com outros serviços, ou eu não vou oferecer o frete. Aí sim, a gente pode, fazendo a prova dessa imposição, desse condicionamento obrigatório, aí sim a possibilidade da tentativa da incidência do Código de Defesa do Consumidor para que seja declarada aí o acontecimento aí dessa ilegalidade, que é a venda casada. Aí sim é possível pleitear aí uma declaração dessa ilegalidade na via judicial. Então é bem importante fazer essa diferenciação para verificar se há realmente essa obrigatoriedade, esse condicionamento. Como a doutora Carolina falou, a gente sabe aí das grandes ilegalidades e desse oligopólio que importadores, operadores, despachantes aduaneiros sofrem em relação a isso. E
em contrapartida, principalmente importador com medo de represália, porque ele depende muitas vezes do armador. Então, muitas vezes a gente vem colocar essa falta de, embora sejam empresas, pessoas jurídicas que em tese estariam em pé de igualdade, a gente sabe que não está, né? Justamente porque impõe a assinatura de termos, impõe o valor do frete, impõe o valor da demurragem, então a gente sabe que isso acaba sendo mais um termo de adesão do que uma liberdade contratual, né? Ou você aceita, ou você procura o do lado, e o do lado vai te oferecer a mesma imposição, a mesma, então você acaba vendo que é um oligopólio, né? Não tem como você desvincular disso. Eu tenho uma perguntinha aqui. A Dulce, ela está questionando com relação aos valores cobrados pelos operadores portuários. Existe algum acompanhamento? Sim, temos ações, inclusive, que nós estamos fazendo análise das tarifas que não estão obedecendo ao princípio da modicidade. Então, nós estamos discutindo isso em relação aos terminais. Nós temos, sim, ações nesse sentido. Exato, inclusive tem até algumas taxas, tarifas que já chegaram no STJ e já está se formando aí um posicionamento jurisprudencial, né? Como ainda não é um efeito erga omnes a todos, por isso que é importante o usuário buscar, sim, as suas medidas junto ao judiciário para evitar esse tipo de ilegalidades. Nós agradecemos também a presença de todos, a participação de todos. Qualquer dúvida pontual que tiver, estamos à disposição para esclarecimentos. Contamos aí, né, com essa caminhada para que realmente sirva de exemplo, né, esse evento para outras categorias também, principalmente voltadas do comércio exterior, porque realmente precisa ser respeitado, né? A gente sabe que a gente está na ponta e muitas vezes essa ponta ela acaba sendo prejudicada, né? Gostaríamos de fazer esse evento presencial, mas ainda não nos permite, né, ainda aglomerar muitas pessoas, mas estamos à disposição e qualquer dúvida, qualquer situação está à disposição para esclarecimentos.